Mais um Tokudok no ar. E eu tô aqui de intruso, né? Intruso, o senhor Furtado no Tokudok. Ele veio, o Renan do Vila do Chaves tá aqui. Se você é de Chaves, você deve conhecer o Renan. Se você acompanha o YouTube Chaves, você deve conhecer o Renan. Muito se fala que a dublagem do Spectreman é a mesma do Chaves. São os mesmos dubladores de Chaves. E isso é real, muitos dubladores são os mesmos. Era de um grupo e foi pra dublar o Chaves em outro grupo. Mas era o mesmo pessoal. E é isso que a gente vai lapidar aqui hoje pra vocês. Tem muita gente que pede esse tema, viu? Prepare-te para a transformação. Azados! Que barato! É o Spectrum Man! A dublagem do Chaves tem várias eras e épocas. Exato. Alguns dubladores não estavam em algumas épocas das dublagens, então é legal de colocar também. O lance é o seguinte, existia a cooperativa, quem dublou Chaves foi a Maga. A Maga. A Maga de Marcelo Gastaldi. Isso tá fácil, acho que isso vocês sabiam. Era o Estúdio Maga, mas dublava no SBT, é isso? Isso. Na antiga TVS, né, na verdade. No caso, a gente fala SBT, mas era TVS Isso, exatamente. na época. Que época era isso? 80, né? Isso, Chaves teve 4 lotes de dublagem da Maga, né? Tá. 84, 88, 90 e 92. Pronto, então a primeira foi em 84. Isso. Porque Spectrum Man estreou antes disso. Ah, é antes? Foi antes. Spectrum Man, a série de Spectrum Man é de 1971. Uhum. Mas foi estrear ali no comecinho dos anos 80. Foi a primeira data do Spectrum Man na TV. E o Spectrum Man tem uma curiosidade, porque como o Silvio Santos era da Record e da TVS, passou em ambos os canais. E aí então, a Maga, antes de ser a Maga, você sabe que o personagem principal do Spectrum Man, o dublador dele se chama Luiz Nunes. Eu me chamo Kenji. Daqui pra frente vou trabalhar com vocês. E é aqui que eu vou ficar. Só que o Luiz Nunes, como personagem, fazendo o personagem principal, não foi dublar Chaves. Não tem a voz do Spectrum Man em Chaves. Sabe por quê? Não faço a Vamos menor ideia. explicar isso para o pessoal. Eu tenho já um material, eu entrevistei, falei com o seu Luiz Nunes, e ele contou isso pra mim. Eles montaram uma cooperativa de dubladores, atores, diretores, então eles fizeram o Spectrum Man, né, com esse grupo chamado Comarte. A Comarte começou para crescer, eles começaram a comprar material, o dólar estava parecidinho ali com a moeda da época do Brasil. De repente, o dólar subiu muito e eles não estavam conseguindo pagar. Então, o grupo numa dessa, enfim, resumindo muito, se desfez. Certo. Nisso, Gastaldi, conversando com o Silvio, criou o grupo dele para dublar Chaves no SBT. E bem nesse momento, o Luiz Nunes teve um problema de saúde, do filho dele teve um problema de saúde. E aí ele precisou sair de São Paulo e mudou para o interior. Por isso que o Luiz Nunes não está em Chaves. Comarte nunca teve um estúdio dela especificamente, a gente locava estúdio. Por isso que muita gente confunde que a dublagem é totalmente SBT. Então era um grupo, era esse grupo de vocês dentro dos estúdios do SBT, muito legal. Nós começamos a Comarte em 78 e tivemos a infeliz ideia de importar equipamentos. Veio uma desvalorização terrível, nem vendendo equipamento a gente conseguiria pagar a dívida com o banco. Marcelo Gastaldi, como eu disse, trouxe o cliente Silvio Santos, ele fundou a Maga. Em 83 eu tive que me mudar de São Paulo, porque meu filho nasceu no dia 10 de janeiro e ainda não era fevereiro, ele estava de volta no hospital por causa do pulmão dele. E nós mudamos para Campinas. Eu estava fora de São Paulo quando chegou Chaves. Um acaso do destino que acabou culminando nessa seleção, digamos assim. Uma seleção. Então o Gastaldi chamou toda aquela galera, menos o protagonista do Spectrum Man, por quê? Por um problema pessoal, ele acabou não participando de Chaves. Senão ele poderia estar ali eternizado, você poderia ter falado dele já várias vezes aqui no canal. Que barato. É o multiverso, né? Como que seria em uma outra realidade? É um pré-Chaves. Cá entre nós, quem eu substituiria num elenco fantástico daquele? E é muito louco porque a gente sempre pensa na dublagem de Chaves, eu digo eu, porque o burro vai na frente, né? E os demais fãs de Chaves já tem aquela referência tipo, uma das maiores dublagens já feitas no Brasil, antiga demais. Mas entender esse pré é interessante demais, inclusive pra mim, porque eu confesso que eu desconheço muita coisa, cara. Mas o Gastaldi, assim como ele mexeu muito nas adaptações pra dublar Chaves, ele mexeu muito nas adaptações. Spectrum Man é o tokusatsu que mais foi mexida na adaptação pro português. E o Nome de monstro, algumas frases soltas ali, umas tiradas. É muito, tudo por culpa do Gastaldi. O Gastaldi fez 2 trabalhos excelentes com adaptação e a gente tá falando dos 2 hoje aqui. É o único tokusatsu que ele participa bastante. A gente já vai falar dele, mas ele participa dele também, dubla em Spectrum Man.
Por favor, amigo, não viu uns ovos grandes esquisitos espalhados? Obrigado mesmo assim. É o único momento que a gente consegue ouvir a voz dele ali. Tem várias vozes, é isso que a gente vai passar hoje aqui. Vozes que estão em Chaves e Inspector Man a mesma voz em personagens diferentes. Isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito legal. E eu vou começar, cara, com o Mário Vilela. Por que não vai chamar o Spectre Man? Mário Vilela que foi... Sr. Barriga, Sr. Barriga e Nhonho. E o Nhonho. É sempre a mesma coisa. Nhonho, onde você estava? Eu estava lá fora, papai. Fui buscar o presente do Kiko que tinha esquecido no carro. O Mário Vilela é muito lembrado pros fãs de Tokusatsu. Ele fez o Bubba em Changeman e o Gyodai em Changeman. Seu idiota, o que pensa que pode fazer com uma bola dessas? Gyodai! E muito se brinca disso, que é muito a voz parecida. Então o Mário Vilela é o primeiro que a gente comenta aqui, porque é uma voz já falecido. Sim, Mário Vilela já faleceu, mas por sorte conseguiu conhecer o Edgar Vivar, o ator que deu vida ao Sr. Barriga, o Nhonho, quando veio para o Brasil, no Falando Francamente, da Sônia Abrão. Então é muito legal ter esse reconhecimento dos personagens e conhecer mais do que ele fez além de Sr. Barriga e Nhonho, que brilhou como os dois, mas pra mim é novidade também, cara. Changeman, hoje será o seu fim. Tem montagem que eu mesmo já fiz, que é o Bubba falando pague o aluguel. E encaixa perfeito, cara. Fiz uma montagem sobre isso, já soltei no Instagram. Saluji, pague o aluguel. Ou me paga o aluguel ou lhe quebro a cara. E o Mário Vilela, então, em Inspector Man, fez o Takeshi Ota. Eu sabia. Na hora da confusão ele sempre sai fora. No Spectrum Man tinha uma equipe que patrulhava os monstros. Teve muitas mudanças em Spectrum Man. Começou com uma equipe ali de divisão de poluição e de repente eles já estavam enfrentando monstros do Dr. Gore. Então o Mário Vilela é o primeiro nome que a gente coloca porque ele fez... No Spectrum Man ele destaca menos do que o Seu Barriga. Mas ainda assim é uma voz presente da série toda. O senhor não tem coração. Spectrum Man tem 63 episódios, é bastante coisa. Bastante coisa. Para um tokusatsu, isso é uma quantidade letal. bastante. É milagre e muita sorte também. Segundo dublador que coincide, Osmiro Campos. Pra gente, eu tô falando pra gente assim, no Spectrum Man, na parte do Tokusatsu, ele foi o Caras que é o ajudante do macaco maligno ali, o Dr. Gore. Hey, Spectrum Man, temos uma surpresa para você. Você nem vai acreditar, mas o super monstro vai fazer você rebolar, viu? O Caras, ele tinha a voz do Osmiro Campos. Então a gente escuta o Caras e escuta o professor Girafales. Não tem vergonha de falar desses temas na frente dos meninos? Mas isso é brilhante, fabulosa. Ligado aos circuitos energéticos. Nada mal, chefe, o senhor é o máximo. Que contexto maravilhoso esse, Maravilhoso, cara. Imagina a voz do professor Girafales. Inclusive, muita gente acha que é a voz original do professor Girafales no Brasil, mas não é. Teve mais de um dublador? O primeiro dublador do professor Girafales no Brasil foi o Potiguara Lopes. E aí quando a gente pensa, nossa, mas o professor Girafales pra mim sempre teve aquela voz clássica do Osmiro. É uma voz mais rasgada, mais arranhada, né? Mais rouca, né? Basta lembrar dele falando pro Kiko no episódio da Catapora da Chiquinha, não passa isso pra mim, moleque! Muito, eu lembrei na hora. Não passe isso pra mim, moleque! Todo mundo pega a referência no... Pegue esse charuto e me dê este estilingue. Esse é o Potiguara. Mas é que não queria que eu... esse charuto e me dê esse estilingue. O Osmiro é todo o resto. Se é isso que pensa de mim, não quero mais saber. O senhor ainda vai se arrepender. Próximo dublador, Eleu Salvador. O senhor Eleu Salvador em Spectrum Man fez o chefe Kurata. Mas ele também participou de Chaves mais à frente. Se liga no Kurata. O povo vai obrigá-los a acatar o nosso parecer. Vão ter que colocar filtros e instalar aparelhos de processamento. A coisa não é tão alarmante assim. Em Chaves, na verdade, ele fez pouquíssima coisa. Ele foi uma das vozes do Raul Padilha, do que o ator que interpretou o Jaiminho. Ah, teve mais uma voz do Jaiminho. Tá vendo? Sim. A gente assiste tanto que a gente não se liga. O senhor poderia me dizer onde fica o banheiro? Vai dar. Não se incomode, já é tarde demais. Na fase clássica, ele não deu voz ao Jaiminho, quer dizer, só que ele deu voz ao Raul Padilha em alguns episódios de Chapolin, bem pontuais, como por exemplo em A Troca de Cérebros. Que legal. Que faz parte da dublagem de 1990. Eu sou um dos cientistas que veio para prender o engenheiro louco. Foi ainda mais além porque ele deu voz ao Jaiminho, aí sim, já na dublagem da CNT Gazeta em 97. Caramba! Que aí é aquela coisa assim que quase ninguém assistiu, já eram os atores bem mais velhos, aquela fase do programa X-Perito. O Salvador muitas vezes ele não é lembrado dentro do universo CH injustamente, né? Você ouviu?
Não se esqueça de que você disse que queria se juntar a nós. Eu sou o chefe. E você faz o que eu mando. Ele fez também alguns vozerio ali em Spectrum Man. Tem algumas vozes dele fazendo, tipo, senhores. O homem que aparece ali, o cara que passou, o cara... Mas ele aparece. Então, ele fez pequenos papéis em ambas as séries, então, se for ver. Talvez ele era o cara que tava no corredor. Ele é eu! Entra aqui! Salva nós, Salvador. É um trabalho difícil, mas vamos fazê-lo. Eu acho que a voz que talvez mais seja comparada entre Spectrum Man e Chaves, pelo menos dos meus amigos de quem eu converso, é a voz do Dr. Gore. O Dr. Gore tem uma voz muito... Porque ele vai falando e ele não mexe a boca. Já sei. Vou ligar os circuitos energéticos dele aos nossos, e então a força dele será triplicada. Ele fica se mexendo, ele gesticula demais. E a voz dele é muito clássica, é o Carlos Seidel que faz a voz dele. Eles insistem em dilapidar a natureza. Tamanha estupidez não pode ser tolerada. E o Seidel também faz os epílogos, as entradas e saídas de episódios, só que ele entona muito mais pra cima. Os dominantes salvarão nosso herói Spectreman ou deixarão que ele se sacrifique em prol do nosso mundo. Não percam o próximo episódio de Spectreman! A voz do Seidel é das mais incríveis, pelo menos na minha opinião, que existem, cara. Usam seus recursos sem pensar no futuro. Comprometem-se a destruir seu próprio planeta. E o Carlos Seidel, eu acho que não precisa nem falar. Não precisa nem falar o que ele fez, né? Quem viu esse trechinho já falou, beleza, eu sou Madruga. Com M de Montito, com O de Montito, com N de Montito, com O de Oscar. Maravilhoso. Tinha que ser o Chaves. Bom, olha, Chiquinha, toma uma nota de 5 mangos, que é tudo que eu tenho. O Seidel conseguiu eternizar dois personagens completamente diferentes, em obras completamente diferentes. Por isso que eu falo que dos dubladores a voz a voz domina, a voz dele domina a gente, cara. É muito incrível, cara. Chaves! Não sabe que essas comparações são ofensivas? Ele não fez só o Dr. Gore, ele fez outro, ele participou de Gavan, ele participou de outras séries, mas também não é o vídeo especial Carlos Seidel, mas dá pra dizer que ele participou de muitas coisas além dessas duas obras, e ainda assim ele é muito referenciado e reverenciado por conta disso, cara. Carlos Seidel, a gente é muito seu fã. Grava com a gente também, Carlos. Não! O próximo dublador, eu acho que eu nem preciso falar o que ele fez em Chaves, foi o Nelson Machado. Não precisa nem falar o que ele fez do Chaves. Mamãe, a senhora não lembra daquele dia que me disse que o professor vai ser o meu pai? E, enfim, todos os personagens do Villagrán ele fez, né? Kiko, de que está rindo? Eu não sei. Como entregar com tanta excelência, porque o que ele devia ter forçado a garganta pra fazer aqueles berros do Kiko, no idioma original, Carlos Villagrán falava muito alto, muito enrolado. Claro! E o que se pode esperar da gentalha? E o cara entregou uma voz assim... Por isso que ele eternizou, cara. Ele eternizou nisso por causa do próprio... Um eternizou o outro, porque acho que o Kiko não brilha tanto sem o Machado, cara. Você escuta a voz original do Kiko, ele não tem aquele carisma todo. Pelo menos pra mim, o Machado é a voz do Villagrán, cara. Eu concordo totalmente. Mas eu não falei o que ele fez. Primeiro vamos brincar de adivinhações. Ele não fez nada em Spectrum Man. Você não vai com a minha cara? A gente tá falando de Spectrum Man, mas ele é daquela galera, mas ele não participou do Spectrum Man. Mas ele tem personagens marcantes. E é tão marcante a voz dele que ele fez pouquíssimos episódios do Lion Man Laranja, 10 episódios, e ficou eternizado. E a série tem muito mais que 10 episódios, e muita gente lembra mais dele do que o outro dublador. Danshimaru. Me conhecem como Lion Man. Formação! Lion Man! Poderoso Lion Man! É impressionante, cara. Ele fez outras coisas. Ele fez o Marara no Machine Man, que também é memorável. Isso mesmo! Como odeio crianças! Aquelas malditas crianças! Enfim, ele fez várias outras coisas. Você deve estar lembrando em casa aí. O Nelson Machado, ele fez o Ícaro em Changeman, por exemplo. Sou Ícaro, filho do Sr. Bazu! Só que teve um lote de dublagem do SBT, lá pra 2012, mais ou menos, nessa época, que o Nelson Machado não participa. Então eles pegaram outro dublador para fazer parte ali, e também do desenho do Chaves, o Nelson também não está. E querendo ou não, a gente sente falta, né? Eu já gravei com o seu Nelson. Seu Nelson, também somos muito seu fã, você percebeu, né? Que a gente é fã do Nelson Machado aqui. Independente do Kiko, a gente é fã também do Nelson Machado, cara. Meu pai morreu. Morreu no barco dele no mar. Deixa eu voltar pro Spectrum Man, que Vamos também voltar. conhecido com o Chaves.
a Cecília Lemes. Perfeita. Querida Cecília Lemes, também sou muito fã da Cecília Lemes aqui. Ora se é, especialmente num dia lindo como hoje. Ela fez a Chieko do episódio 17 ao 35, que também era uma das meninas ali que ficavam na patrulha. Vou colocar ali uma patrulha, mas uma equipe que ajudava ali a parte da poluição. Que foi quem? A Chiquinha. Não precisa nem falar que foi a Chiquinha, né? O papaizinho lindo, meu amor, que velhinho mais lindo. A Chiquinha, no Brasil, na verdade, teve 2 dubladoras. Teve 2, né? A primeira foi a Sandra, que ela fez as dublagens dos lotes de 84 e 88. Ai, obrigada, paizinho lindo, meu amor. Um beijo, um beijo. Logo depois veio a Cecília Lemes, fez as dublagens em 90 e 92. Pois é. A coisa que eu acho mais interessante é que a grande maioria dos fãs sequer pegou essa diferença de tão bom que foi o trabalho de ambas. Não é uma coisa que se diga minha nossa, como é lindo, consciência da Chiquinha. E você falando que ela fez tudo muito bem é total verdade, porque a Cecília dublou a Henri em Jaspion. O local indicado é a Montanha Sarri. Sim, e foram fotografados recentemente. Tem 2 também dublagens da Henri em Jaspion. A primeira foi a Denise Simoneto. Ei, Jaspion, acorde. Hora de comer. E teve gente que nunca nem percebeu. Que louco. Gente, trabalha bem, é isso aí, cara. É como o Mar dos Sargassos. Um mar que parece uma colcha de algas. Papai me contou. Fica lá perto das Antilhas. Próxima dubladora, Leda Figueiró. Ela fez a Minnie do 1º ao 14º episódio de Spectrum-Man. Não critique os outros sem mais nem menos. É que nunca se sabe, não é? Entendo. Você tá de olho nele. Ah, sai pra lá. Não, isso. Sim. E ela não ficou só aí, porque ela voltou a atuar em Spectrum-Man, cara. Ela fez, do episódio 40 até o 63, que é o último, ela substituiu, porque teve 3 mulheres na equipe. Né? E no fim, ela fez a primeira, até o 14. O que mais quero é voltar à minha cidadezinha um dia. Entrou outra personagem com outra voz, saiu, entrou outra personagem e a Leda Figueiró voltou pra fazer essa terceira personagem. Caramba! Cara, eu não sei se era escassez de dubladores, mas estava lá ela outra vez, fazendo a voz da Kimi. O Adam me falou que vocês foram companheiros na escola. É, mas você já parou de crescer e ainda vive faminto. Em Chaves, Leda Figueiró, basta a gente lembrar como a voz mais clássica da Patty. Olá, eu sou Patty. Eu me chamo Patty. E agora a cereja do bolo, Marcelo Gastaldi, o cara que adaptou, o cara que criou muitos nomes, pelo menos em Spectrum, ele adaptou muita coisa, ele criou muita coisa. Você pega os originais, é bem diferente do que foi transmitido no Brasil. Fez um caminho, Spectrum Man fez Japão, Estados Unidos, Brasil, não veio direto, como muitas séries fizeram. Mas então ele teve que adaptar muita coisa. E ele fez, ele narrou nos primeiros episódios, dá pra escutar a voz dele narrando. Quem será esse estranho e furioso semioide que se faz chamar Dr. Gore? De onde ele veio? A resposta está em outra parte do universo, a uns 40 mil anos-luz distante de nosso Sol. E do episódio 25 até o final, ele fez o Wada, que era também daquela equipe lá que fazia, que eu tava te comentando, da poluição, que cuidava da parte da poluição do planeta. Pode crer, quando eu estava na faculdade eu pratiquei muito boxe. Eu era terrível. Então o Gastaldi, ele tem esse personagem como o único personagem, entre aspas, fixo, porque ele entrou já depois que a série começou, de Tokusatsu, cara. O Gastaldi não fez nada relevante em Tokusatsu, a não ser esse personagem. Oi, Kid. Prazer em ver você, hein? Ora, eu ainda estava crescendo, eu vivia faminto. E em Chaves ele é o cara principal de tudo. Não contavam com minha astúcia. Em Chaves, Marcelo Gastaldi, basta você pensar no diretor, principalmente na voz do Roberto Gomes Bolanhos, absolutamente tudo, até o falecimento do Marcelo Gastaldi em 95. É a voz do Chaves, é a voz do Chapolin, do Dr. Chapatin. Foi sem querer querendo. Do narrador do início dos episódios. E isso é muito louco. Outro camaleão, cara. Eu sempre olho... Você tava me mostrando, poucos minutos antes da gente começar a gravar, o Danilão tava me mostrando algumas coisas do Marcelo Gastaldi que eu não conhecia. E eu ouvi e falei, cara, é difícil ouvir a voz do Marcelo ali. Você põe ali no fundo, você consegue pegar uma referência, você fala, tá, o Chapolin falando muito sério, você até entende.
mas você não ouve o Chaves nem de longe, cara. Gory achava que a alta tecnologia com que a civilização dele se desenvolvera fora desperdiçada em projetos pacíficos. Que loucura! Como esse cara conseguia fazer isso? Mas o Gastão já era... E é na voz, porque não tinha tecnologia que tem hoje, Exato. né? É na voz, cara. O cara era brilhante, né, meu? Brilhante, esse é o nome, brilhante. Que barato! É o Spectrum Man! Dos dubladores que coincidem para Spectrum Man e Chaves, com exceção do Nelson Machado e do Luiz Nunes, foram esses. Tem outros personagens que participaram das dublagens gerais de Chaves, que também já participaram de dublagem de Tokusatsu, mas fica isso para um outro dia, né? Até porque a gente começou agora a gravar junto, tá por aqui. Por uma próxima vez. Se você lembrou de alguma coisa extra, alguma coisa que faltou falar, comentários abertos, na boa, na amizade aqui. Se você não segue o Vila do Chaves, esse é o momento. Se você for de Chaves e não segue o Vila do Chaves, algo errado está passando com você aí. Aproveita. Cara, obrigado demais por participar. Eu que agradeço, Danilão. Aprendeu algo do Spectrum Man? Porque eu aprendi um monte de Chaves aqui já. Cara, um monte de coisa que eu não sabia. Eu aprendi muito e eu acho muito legal. Queria te agradecer por esse espaço, por a gente trocar essa ideia, porque a gente conversa há bastante tempo. E eu sempre falei pro Danilo, eu sempre joguei a real de tipo assim, cara, eu não conheço esse universo. Mas ele falou, não, vamos fazer juntos e tudo mais, porque eu acho que é isso. No próximo vídeo, o Renan vai ter assistido o Spectrum Man inteiro. Vou. Pra poder comparar e trazer uma lista aqui com os dubladores que ele encontrou. Vou fazer uma tese de doutorado aqui do Spectrum Man. Tá, eu exagerei, mas eu vou assistir. Pô, obrigado, cara. Valeu mesmo, brigadão. Tá chegando agora, então, se inscreve no canal, né? Tá chegando agora, deixa o like, manda esse vídeo pra todo mundo. Pessoal das antigas, aparece aqui. Fãs de Chaves, bem-vindos. E a gente se fala nos próximos vídeos aí. Valeu.